Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, amém? Portanto, irmãos, na minha versão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que a coisa mais importante da vida do crente é a vontade de Deus. Concorda comigo? Diga amém. Não é a vontade dos amigos, a vontade dos colegas de trabalho, da escola, a vontade talvez até de alguns dos seus familiares, né? Às vezes querem conduzir numa direção, nem muito menos a sua própria vontade, nem a vontade do mundo, mas é a vontade de Deus. Aí eu pergunto para você, meu irmão, você tem buscado a vontade de Deus na sua vida? Você tem procurado experimentar a vontade de Deus na sua vida? Porque é uma diferença entre buscar e experimentar. Tem gente que busca, né? Busca a vontade de Deus, mas ele não experimenta. É como aquela pessoa que vai ao supermercado, compra uma comida, bota na geladeira, mas nunca toca nela. Ele buscou a comida, mas ele não experimentou a comida. Tem muita gente que faz a mesma coisa com a vontade de Deus. Elas buscam a vontade de Deus, mas elas não chegam a experimentar a vontade de Deus. A experimentação tem a ver com a prática, né? Tem a ver com a observância, tem a ver com o dia a dia, da vivência, daquilo que você busca de Deus na sua palavra e em tantas outras coisas. Então, temos uma justificativa para buscar essa vontade. É que ela, como diz o apóstolo aqui, ela é boa, não é? Ela sempre traz um fim proveitoso à nossa vida, ela é agradável, ela nos faz sentir bem, né? Ela é perfeita, não é uma coisa mais ou menos, né? Que vai dar certo ou não. A vontade de Deus na nossa vida, ela sempre funciona, ela é boa, agradável e perfeita. Você pode até ficar a se perguntar, mas pastor, como a vontade de Deus pode ser boa, agradável e perfeita? Como pode ser algo agradável estar no meu emprego, ganhando muito bem, e de repente eu tenho que deixar o meu emprego sentindo uma orientação de Deus para trabalhar como pastor, como missionário, não sei o quanto vou ganhar, não sei onde vou trabalhar, não sei se serei bem aceito, se serei rejeitado, e muitas vezes vai ser rejeitado mesmo. Eu fico a pensar naqueles missionários que deixaram as suas cidades, a sua comodidade, muitas vezes para trabalhar no meio de povos hostis, e foram perseguidos, e foram maltratados, e às vezes foram até mortos nas mãos de canibais. Aquelas pessoas que saem dos seus países, vão trabalhar, por exemplo, entre os muçulmanos, que perseguem, né, que maltratam. Como a vontade de Deus aí pode ser boa e pode ser agradável? Às vezes uma pessoa fica doente e às vezes até morre, e a pessoa diz, mas foi a vontade de Deus. Como essa vontade de Deus pode ser boa e como pode ser agradável? Você perdeu o emprego, né? Você foi acidentado e alguém chega para você e diz, essa foi a vontade de Deus. É claro que nós precisamos discernir a vontade de Deus, porque nem tudo que a gente diz que é a vontade de Deus é a vontade de Deus, né? Às vezes as pessoas são vítimas da sua própria vontade, que foi executada ali contra a vontade de Deus, e ela sofre as consequências. Alguém que morre de cachaça, por exemplo, alguém não pode chegar e dizer assim, foi a vontade de Deus, chegou o dia dele, Deus quis assim. Ele morreu porque ele foi para um caminho errado, ele morreu porque ele procurou o pecado, ele morreu no seu pecado, não foi a vontade de Deus. Mas quando é na vida do crente, mesmo as coisas que o crente passa, o crente consagrado, porque o crente também passa por momentos difíceis, por experiências difíceis, e muito embora o diabo muitas vezes o atinja, né, como fez com Jó, mas ainda assim Deus está sobre tudo, Deus o conduz de modo que vai tudo convergir para o bem dele. Por isso que a Bíblia é certa quando diz, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porque como foi cantado aqui, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo a sua vontade. E nisso nós podemos ter certeza que andar na vontade de Deus é andar de forma segura. Experimentar a vontade de Deus traz segurança e traz certeza para a nossa vida, e esse é o desafio que eu lhes faço nessa noite. Eu intitulei assim, experimentando a vontade de Deus. Como é que nós podemos experimentar a vontade de Deus? É tendo alguma experiência religiosa, entrando em transe, falando línguas, profecias, é vestindo uma roupa bem longa, né? Deixando a barba crescer, ou botando o paletó. Como é que se pode experimentar a vontade de Deus? É simplesmente lendo a Bíblia, ou participando dos cultos, ou se consagrando, né? Tem irmãos em igreja que agora está sempre se consagrando, né? Buscando experimentar a vontade de Deus. É claro que alguns desses encaminhamentos ajudam, mas o texto em que nós acabamos de ler, eu posso
dar pelo menos 3 direções de como a gente pode experimentar a vontade de Deus. Em primeiro lugar, por apresentar os nossos corpos em sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. A apresentação do corpo tem a ver em sacrifício, tem a ver com consagração. Deus quer de nós uma vida consagrada, uma vida no altar. Ele aqui usa a expressão do Antigo Testamento, o sistema sacrificial. Quando as pessoas iam adorar a Deus na velha era, elas sempre levavam um sacrifício, geralmente um animalzinho, aonde entregava ao sacerdote e era sacrificado e depois queimado, e a queima subia a Deus com um aroma suave e agradável. Hoje nós estamos na nova era, não temos mais necessidade de levar animais para serem sacrificados na hora que a gente vai cultuar a Deus, para que eles nos substituam, porque Jesus já é o nosso substituto perfeito. Mas o fato de estarmos na nova era, de Jesus já ter feito a entrega como sacrifício por nós, de uma vez por todas, não elimina na nova era a necessidade do sacrifício. Hoje nós temos o sacrifício do louvor, nós temos o sacrifício de nós mesmos. Há um sacrifício que Deus exige de nós hoje, na nova aliança, que é o sacrifício de nós mesmos. Nós somos ao mesmo tempo o adorador e nós somos a oferta. E esse sacrifício tem que ser entregue no altar, para ser morto, para ser sacrificado. Então, quando nós fazemos morrer o nosso velho homem, quando nós fazemos morrer o nosso eu, quando nós fazemos morrer as nossas vontades, os nossos desejos humanos, pecaminosos, nós estamos nos consagrando, nós estamos nos assemelhando a Jesus, nós estamos, portanto, trilhando o caminho para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste bem atenção, meus irmãos, no que ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Ele fala do corpo. O corpo tem uma importância grande diante de Deus. Eu foco nisso porque hoje a gente está vivendo em dias onde parece que para muitas pessoas o corpo para Deus não tem valor. Deus se preocupa com a alma, mas despreza o corpo. Os gregos antigos costumavam pensar que tudo que era de ruim estava no reino da matéria. Portanto, se o corpo era material, deve-se desprezá-lo. O movimento monástico que surgiu na história da igreja, ele surgiu em parte por essa compreensão errada a respeito do corpo. O corpo é material, o corpo precisa ser renegado, rejeitado, martirizado, sacrificado. Por isso que os monges às vezes faziam um sacrifício enorme, colocavam o dedo no fogo, às vezes subiam em cima de estacas, às vezes eles ficavam nus, entravam dentro das florestas para serem picados. A ideia era martirizar o corpo para agradar a Deus e alcançar a sua santificação. O corpo não tinha valor. Ainda hoje há muitas pessoas que se vestem de maneira errada, de maneira equivocada, expondo o seu corpo, e quando alguém critica, diz: mas fulano de tal, crente, olha o comportamento. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com roupa. Ela diz: Deus está preocupado com o meu coração e não com o meu corpo. Isso é um equívoco, porque a salvação que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo foi e envolveu todo o nosso ser, não apenas a nossa alma. Jesus não morreu apenas pela nossa alma, Ele morreu também pelo nosso corpo, e a prova do valor do corpo diante de Deus é que Jesus morreu e ressuscitou. O corpo é o santuário do Espírito Santo, o nosso corpo é a morada de Deus. Portanto, o nosso corpo deve ser usado não como instrumento para o pecado, mas como instrumento de justiça, diz o apóstolo Paulo. Todos os órgãos do nosso corpo devem ser usados para a glória de Deus, e todo o nosso corpo deve ser entregue diante de Deus como sacrifício. Então urge a pergunta diante do povo de Deus: como você tem usado o seu corpo? Você tem usado o seu corpo para o mal? Você tem usado o seu corpo para a carnalidade? Você tem usado o seu corpo para a prostituição? Você tem usado sua língua para falar mal da vida alheia? Você tem usado os seus pés para correr para a iniquidade? Deus exige que nós façamos sacrifício do nosso próprio corpo. Nosso corpo deve ser entregue para Deus, e é assim que nós vamos discernindo a vontade de Deus. Sacrificar o corpo. Paulo diz: já estou crucificado no Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora vivo pela fé, vivo
Vivo pela fé no Filho de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, usando o corpo como instrumento de justiça. Então veja bem, não se pode experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus usando o corpo para a carnalidade, usando o corpo para o mundanismo, usando o corpo como instrumento do pecado. As pessoas que fazem isso jamais vão experimentar a vontade de Deus, porque Deus vai se revelando, Deus vai se entregando às pessoas que andam com a vida santificada. Ser santo e ser consagrado não é só participar da consagração, do momento da consagração da igreja. Não é só chorar, expor seus sentimentos e se passar por muito espiritual quando vem aqui na frente. A consagração, a verdadeira vida consagrada diante de Deus, passa pela entrega do corpo, passa por fazer morrer a velha natureza, passa por usar o seu corpo como instrumento de justiça em vez de pecado. Ele diz, o apóstolo: rogo que ofereça o seu corpo por sacrifício vivo, mas rogo pelas misericórdias de Deus. Ele usa as misericórdias de Deus como uma justificativa, como uma base para a entrega do nosso corpo. Nós temos muitas motivações para servir a Deus, para consagrar a nossa vida a Deus. Nós podemos entregar a nossa vida a Deus por medo do inferno, e muitas pessoas fazem isso, só estão na igreja por causa do medo do inferno. O perigo é se descobrir algum dia, se alguém chegar para essa pessoa e dizer assim: eu descobri que não tem mais inferno. Ela diz: o que eu estou fazendo na igreja? Nós devemos servir a Deus não simplesmente por medo do inferno, mas porque Ele é o tudo da nossa vida. É como disseram os apóstolos: Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Jesus é o nosso tudo, sem Ele nós não somos nada. O medo do inferno pode ser uma porta para nos aproximar de Deus, nos trazer, mas depois nós devemos e temos que seguir a Deus muito mais do que pelo medo do inferno. O medo do inferno pode ser uma motivação. Outra motivação pode ser o desejo de adquirir as coisas de Deus. Não tem gente que busca Deus apenas pelo que Deus vai fazer ou espera que Deus faça por ele? Mas a grande motivação que nós deveríamos para nos entregar diante de Deus, nos consagrar a Deus, seria as misericórdias dele por nós. Nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, Paulo expôs de ponta a ponta aos crentes de Roma tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Os justificou, os salvou, os fez assentar nos lugares celestiais, os tornou herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Depois de ele falar tudo isso que Deus fez e dar toda a base doutrinária dos primeiros 11 capítulos, aí ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, irmãos. Preste atenção, irmãos, no que Deus já fez por vocês. Olhem como Ele foi bondoso, misericordioso. Quem vocês eram? Vocês eram pobres, coitados, que andavam no mundo sem Deus, sem esperança, com as vidas vazias, totalmente secos, não tinham perspectiva em relação ao futuro, tinha medo do além, tremia diante da morte. A vida não tinha perspectiva, não tinha o menor sentido. Vocês viviam no lamaçal do pecado, vocês viviam impaciente o tempo todo. Mas olha o que Deus fez com vocês. Deus os tirou do lamaçal, Deus os transformou, Deus os colocou o nome de vocês no livro da vida. Agora vocês são co-herdeiros com Cristo, agora vocês têm uma esperança viva no céu. A alma está ancorada e segura, nada os separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, com base em tudo isso que Deus lhes tem feito, agora entregue os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque essa é a resposta à bondade de Deus para conosco. Se nós não nos consagramos, se nós não nos entregamos a Deus como resposta às suas misericórdias, o faremos por quais razão? Quais razões? Davi, quando pecou com Batseba e contribuiu para a morte do seu marido, o profeta veio da parte de Deus e colocou na cara dele: quem era você, Davi? Tirei você lá da malhada, tirei você de baixo, dei a você um nome, dei um reino, coloquei riqueza, dei vitória sobre os inimigos, mulheres, e se for a pouco eu teria te acrescentado muito mais. Tinha necessidade de você fazer o que fez. Além do adultério, além do assassinato, o pecado da ingratidão. Nós devemos lembrar, irmãos, quando fomos tentados
a nos desviar de Deus, tudo aquilo que Deus já fez por nós. Ele não merece, porque Ele já fez tanto por nós. Deveríamos ser gratos. Por isso que a Bíblia sempre nos diz assim: lembrai-vos das maravilhas que fez. Porque quando nós começamos a esquecer do que Deus fez por nós, nós muitas vezes pulamos a cerca e fazemos aquilo que não devemos. Ele roga na base das misericórdias de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Deus tem sido misericordioso conosco. As misericórdias do Senhor têm sido a causa de não sermos consumidos, e a nossa melhor resposta às misericórdias de Deus é andar da forma como Deus quer para a nossa vida, nos consagrando, fazendo morrer o velho homem, a velha natureza, e usando o nosso corpo como instrumento santo, em vez de instrumento de pecado. Ele diz: este é o vosso culto racional. Você já se perguntou o que significa o culto racional? Racional tem a ver com a razão, né? Tem a ver com o entendimento das coisas. Nós somos chamados a cultuar. Deus nos chamou para o culto. E o culto a Deus verdadeiro e espiritual passa pela razão. No primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Na adoração a Deus nós devemos usar tudo que nós temos, porque nós somos seres completos. Mas nós não devemos prescindir da razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns, quando vão cultuar, focam apenas nas emoções. Você já viu como é um culto emotivo, né? E não é problema em usar as nossas emoções no culto. As pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas batem palmas, as pessoas se alegram, as pessoas cantam, pulam, dançam muitas vezes. Mas no culto se pode usar a emoção, mas não se pode prescindir da razão. Às vezes a emoção se torna exagerada, e o culto se torna bizarro porque as pessoas deixam de lado a razão. Se você for entrar na internet e ver o culto de diversas igrejas que se dizem evangélicas no Brasil, você vai ficar escandalizado talvez. Você encontra de tudo. Você encontra gente caindo, gente fazendo gesto de metralhadora, e as pessoas caindo aos montes, sinalizando algum mover, alguma ação de Deus. Outro dia eu estava acessando e vi uma igreja onde tem um pastor que é tipo um helicóptero. Ele fica com os braços abertos e rodopiando o tempo inteiro, rodando. Quando você observa, está todo mundo girando dentro da igreja. Há uns anos atrás surgiu uma igreja lá no Canadá, no Toronto, onde as pessoas diziam a bênção de Toronto, e muitas pessoas deixavam seus países e iam lá para ver qual era a bênção de Toronto, porque disse que o Espírito Santo estava se manifestando lá. E quando você entrava lá, parecia um zoológico. Era um urrando como boi, era o outro cantando como pardal, era outro como se fosse um papagaio, o outro como um burro, e todo mundo caindo. Isso tudo na hora do culto. Um culto que se tornou bizarro. Nos Estados Unidos nós temos diversas igrejas evangélicas onde existem os chamados levantadores de cobra, onde os pregadores, rememorando aquele versículo lá de Atos, e aqueles que seguem Jesus, certo, pegarão em cobras, e se forem picados eles não morrerão. Então eles praticam aquilo literalmente, levam cobras para o culto e fica lá passando a cobra sobre as pessoas, e já teve vários que morreram porque a cobra picou. E eles encaram isso como uma coisa natural, o mover de Deus, o Espírito Santo está aqui, e não percebe a bizarrice dos seus cultos, porque não usa a razão. Não tem problema a gente usar a nossa emoção. Eu já chorei muitas vezes no culto, e choro, e não tenho vergonha de chorar. Eu já muitas vezes fui para o culto, e Deus fala no meu coração, às vezes através de uma música, às vezes através de uma palavra, às vezes através de um testemunho, e eu choro. E se você vê alguém chorando no culto, não vá recriminar aquela pessoa. Será que fulano está em pecado, está chorando? Tem gente que faz isso. Deus está falando com aquela pessoa, a liberdade para isso. Onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Agora, nós não podemos fugir da razão. O culto, ele tem que ser racional. Deus gosta da racionalidade. Os profetas de Baal, quando foram adorar ao seu Deus, eles estavam lá se cortando, se retalhando. Olha que bizarrice. Isso é característica de cultos pagãos, onde as pessoas
simplesmente não usam a razão e partem para a bizarrice, fazendo todo tipo de palhaçada em nome de Deus. Deus não é Deus de confusão. O culto ele tem que ter ordem, ele tem que ter decência, como diz Paulo na carta aos Coríntios. A entrega do corpo em sacrifício a Deus, este é o culto racional, e desta forma estamos abrindo o caminho para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além disso, você vai experimentar a vontade de Deus em não se conformando com este século. Ele continua dizendo: não vos conformeis com este mundo. De que mundo estamos falando, irmãos? Não é o mundo físico, né? Porque a Bíblia usa duas palavras para mundo. Quando se refere ao mundo físico é cosmos. Aqui a palavra que aparece é aion, que se refere ao sistema caído, aonde existem as interações sociais, aonde permeia o pecado, as festas, as badalações. É com relação a esse mundo que ele diz que nós não devemos nos conformar. Por quê? Porque é o mundo caracterizado pelo pecado. João mesmo disse: não é mesmo o mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É o lastro que está nesse mundo. É o mundo que é dominado por Satanás. Jesus disse: eis que é chegado o príncipe deste mundo, tem controle sobre ele. E o mundo inteiro, disse João, jaz no maligno. É por isso que o mundo não gosta do crente, porque o crente não é do mundo. Você já observou? O crente não mata, não rouba, não faz mal ao povo. No entanto, o povo não gosta do crente. Eu estava lá em Juazeiro do Norte, esperando um ônibus, vinha descendo vários irmãos ao longe, e umas pessoas estavam perto de mim, olharam e disseram: vixe, lá vem os crentes, não gosto de crente. Aí eu incomodei, não estava com a Bíblia, não me identifiquei como crente, mas perguntei porque eu não gostava de crente. Por que eu não gosto de crente? Mas os crentes já fizeram algo mal? Eu perguntei. Não, mas eu não gosto de crente. O crente não precisa fazer nada para ser odiado, basta que ele seja crente e viva como crente. Por quê? Isso é uma prova de que ele não é do mundo, porque se fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu, esclareceu Jesus. Mas porque nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Aí está o caminho para você entender as perseguições. E Paulo mesmo disse que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus há de padecer perseguições. Esse é o mundo. É por isso que ele diz: não se conformem com o mundo. E o que significa se conformar com o mundo? É ter o mundo como forma, né? É ter o mundo como padrão. A palavra aí é exatamente essa. Lá em casa eu tenho a caçamba, né? E quando eu quero fazer o cubo de gelo, eu coloco a água já na formazinha lá e sai igualzinho ao que está na forma. A mesma coisa acontece quando se vai fazer telha, quando se vai fazer tijolo. O mundo tem uma forma e você não pode, como crente, exercer o formato, certo? O padrão, o tipo do mundo. Esse é o problema, porque o mundo é um sistema pecaminoso em que o pecado e as coisas erradas passam a ser normais, enquanto que o que é normal e é certo passa a ser bizarro para o mundo e para a própria igreja muitas vezes. Isso é mundanismo. Essa é a descrição do mundanismo que nós estamos vendo hoje, inclusive acontecer dentro das igrejas. Você veja que o homossexualismo, por exemplo, é condenável pelas Escrituras. Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, está enfrentando processo, porque numa palavra, num programa evangélico, disse que o homossexualismo contrariava o plano de Deus, e contraria mesmo, para a raça humana. Está sendo processada, porque é um absurdo o que ela falou, absurdo. Mas muito mais absurdo do que a sociedade pensar assim, é próprias pessoas que se dizem evangélicas pensar do mesmo jeito como eu tenho visto. Olha para o homossexualismo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas qual é o problema? Se duas pessoas se amam, o amor não tem sexo. Se duas pessoas se amam, qual é o problema? Deixa eles casarem, deixa eles serem felizes. Eu já vi evangélico falando isso. Recentemente um filho de um pastor, não sei de que igreja é, andou conversando com a minha filha. E eles entraram nesses assuntos. Ele disse assim: eu não vejo nada demais esse negócio de um homem e uma mulher, porque não são casados, não fazer sexo. Qual é o problema? Isso é da humanidade, é um homem, é mulher. Você acha? Ele disse para minha filha: você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus está preocupado de um homem que se relaciona com outro homem? Um filho de pastor. E eu fiquei me perguntando: se um filho de pastor está pensando assim, imagine outros dentro da igreja, achando essas coisas como se fosse mais normal do mundo. Eu estava lendo há poucos dias de que uma frente
foi criada uma frente evangélica pró-aborto. Ou seja, um grupo de evangélicas pró-morte, para fazer frente, para liberar o aborto. Por quê? Porque considera essas coisas absolutamente normais. Quando nós chegamos a isso, nós estamos exercendo o formato do mundo, o padrão do mundo, seguindo o padrão do mundo. Isso é o que é mundanismo. Mundanismo não é só tomar uma cerveja, não é só ir para uma festa. Mundanismo é ter as categorias de pensamento do mundo, é praticar o que o mundo, é se vestir como o mundo se veste, é falar como o mundo fala, é criar os filhos como o mundo cria, é viver a vida em família como o mundo vive. Isso é que é mundanismo. Infelizmente esse mundanismo invadiu as igrejas. Infelizmente o povo de Deus hoje está perdendo a sua característica. O povo, em vez de ser diferente, quer ser semelhante. É igual ao que aconteceu no tempo de Samuel. Nós queremos um rei para ser igual a todos os outros. O povo não quer ser diferente, para não ser arcaico, para não ser maltratado. O povo quer ser igual. Mas quando nós nos tornamos iguais ao mundo, nós perdemos a nossa força, nós perdemos o nosso testemunho, nós perdemos o nosso caráter sobrenatural, porque nós sempre fomos e sempre devemos ser diferentes, porque somos sal e somos luz da terra. Então, meus irmãos, há de se vestir de forma diferente, há de se falar de forma diferente, há de se realizar os negócios de forma diferente, há de se criar os filhos de forma diferente, porque nós somos sal, nós somos luz, e é na diferença que nós vamos chamar a atenção do mundo. Nós temos que compreender isso. O mundo exerce muita influência sobre a igreja, porque a igreja perdeu a influência sobre o mundo. E hoje nós estamos vendo cada vez mais a semelhança entre os que são de Deus e os que são lá fora. Hoje você olha para dois jovens evangélicos namorando e você não vê mais muita diferença. É a sexo do casamento. Outro dia alguém perguntou para uma irmã de uma igreja: você é daquela igreja onde as irmãs já casam buchudas? Usou até essa expressão. Você é daquela igreja onde as irmãs já casam buchudas? Porque não vê diferença entre os que seguem a Deus e os que estão lá no mundo. Nós fomos chamados para a diferença. Nós somos exortados a não nos conformar com este século. Como é que nós vamos experimentar a vontade de Deus sendo semelhante ao mundo, irmãos? Nós estamos aqui para ser diferentes. Nós somos cidadãos dos céus. Os nossos valores devem ser do lado de cima. Aqui nós somos apenas peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Portanto, a nossa maneira de agir, de pensar, de se comportar, deve espelhar a nossa cidadania celestial. O japonês fala japonês. O inglês fala inglês. A cultura dele é do seu povo. Nós somos de cima, nós não somos de baixo. A nossa cultura deve vir de lá. O evangelho é uma contracultura. É diferente da cultura do mundo. Nós não vivemos pelos olhos da sociedade. Me impressiona quando a gente quer ser igual, né? Quer ser semelhante. As pessoas no mundo lançam a moda, no outro dia já está ali, parado com ela. Hoje há moças dentro da igreja que adoram ser chamadas de gostosas, que passam com uma roupa tão imoral, tão indecente, que as pessoas lançam a piada, eles se sentem bem, e algumas se vestem até para provocar. Mas eu estou falando para as moças, mas também olho para os rapazes. Por que nós temos que ser assim? Nós temos que ser diferenciados, que as pessoas olhem para nós e vejam um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você vê essa expressão no Novo e no Antigo Testamento: lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus, lá vai aquela que parece com Sara, aquela que parece com Rebeca. Hoje as pessoas, ou algumas delas, em vez de ser comparadas com as santas mulheres de Deus, são comparadas com essas pessoas de moral mais derrubada que existe dentro da sociedade. É a atriz fulano de tal, é a cantora não sei o quê. Elas se sentem bem, se sentem realizadas com isso. Não vos conformeis com este século. Como é que se pode experimentar a boa e agradável vontade de Deus dessa forma? Não se pode experimentar a vontade de Deus dessa forma. E por fim, para não cansar os irmãos, a gente experimenta a boa vontade de Deus. Para a gente experimentar é preciso ser transformado pela renovação da nossa mente, mas transformados. Há um lado negativo, né? Não se conformar com o mundo, mas há um lado positivo, de ser transformado pela renovação da mente. E a palavra transformado aqui é interessante, é a mesma metamorfose, de onde vem a palavra metamorfose, que descreve esse espetáculo bonito da natureza, em que um largato, né, é transformado numa bonita, né, borboleta. Quando a gente não conhece a Deus, a gente é como uma largata feia.
todo quebrado, né? Caráter deformado, moral duvidosa. As pessoas às vezes nem atribuem tanto valor a gente. Mas não era assim a nossa vida antes de conhecer Jesus Cristo? Eu andava atolado em festa, com amigos que só falavam de mulher e sexo. Eu era feio, caráter feio. Desde que Jesus nos chama, o propósito de Jesus é ir nos transformando cada vez mais a ser de conformidade à imagem de Jesus. Deixar de lado a forma do mundo e agora abraçar a forma de Jesus, o formato de Jesus. Deus quer formar em nós a imagem de Jesus em nós, para que cresçamos de acordo com a imagem de Jesus. Então, um processo que começa quando a gente se converte e vai até chegarmos na glória. Até então, a ideia é ser transformado dia a dia. Você não pode ser hoje o que foi há 10 anos atrás como crente. E você não pode ser 10 anos lá no futuro o que você é hoje. Tem crente que está 18 anos dentro da igreja, mas parece que ele só tem 1 ano. 17 anos foi repetição do primeiro ano de fé. Ele vive repetindo na fé, né? Eu ensino na rede e tem alunos que repetem todo ano, né? Tem gente que repete na fé todo ano. Não cresce nunca, é a mesma coisa, não se desenvolve. As mesmas criancices, as mesmas meninices. Eles não se deixam transformar, por isso que tem dificuldade de experimentar a vontade de Deus. Eles não têm discernimento. É necessário a transformação. Deus quer que a gente se transforme dia a dia, né? E se transforme em algo bonito. E vá se parecendo cada vez mais com Jesus, em que quando as pessoas olham e dizem, é um filho de Deus, é um irmão, é uma irmã. Logo perceber que você é crente, né? De que igreja você é? Porque a imagem está de conformidade com a imagem de Jesus. Esse é o que se chama de processo da santificação na teologia, que é o que Deus requer de nós, e assim nós vamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas veja, toda transformação começa com a renovação da mente. A mente é a chave, sem ela não há transformação. E aqui que está a preocupação, porque para uma vida ser transformada, ela precisa colocar boas coisas em sua mente, porque com o homem imagina sua alma, diz o sábio, assim ele é. Paulo, com a sua preocupação, dizia, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é de valor, se há alguma virtude, algum louvor, isso ocupe o seu pensamento. Meu irmão, eu pergunto para você, o que é que você tem botado na sua cabeça? O que é que tem ocupado o seu pensamento, a sua perspectiva de vida? Com o que você tem se ocupado? É com as redes sociais? É com os sites pornográficos? É com o Big Brother, com a Fazenda? É com essas novelinhas que só ensina a mulher a trair o marido trair a mulher? Que está colocando na sua casa? Eu acho interessante, porque muitas pessoas jamais iriam para dentro de uma festa, jamais botaria maconha dentro da sua casa, mas deixa o mundo entrar dentro da sua casa, ensinando porcaria, sexo aos filhos, prostituição, homossexualismo e tudo que não presta. Mas os crentes estão botando tudo isso dentro dos seus lares, através da televisão, internet e tudo mais. Lá em casa eu não assisto novela, não quero ser puritano, é melhor do que ninguém não. Mas desde que eu me converti e me casei com minha esposa, a gente botou isso no nosso coração. Novela aqui não tem vez, e não tem até hoje. Eu não sinto falta de novela, porque o que tem a me ensinar? O que tem a contribuir com a minha família? O que eu quero dizer com isso é, o que nós estamos colocando na nossa cabeça. É por isso que muita gente não se transforma, é por isso que muita gente não muda, é por isso que tem muita gente se conformando com o mundo, porque tudo que elas botam na mente são as coisas do mundo, irmãos. E a gente precisa se despir dessas coisas, se afastar dessas coisas, ter uma atitude radical em relação a essas coisas. Não importa se alguém lhe chama de fanático. O importante é você determinar, como fez Daniel, né, os colegas dele, firmemente, e não se contaminar. Aí você vai discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Coloque coisas boas, né? Coloque coisas boas, coloque a palavra de Deus. Nós estamos hoje falando do dia da Bíblia. Para que coisa melhor do que você colocar na sua Bíblia do que a palavra de Deus? Muitas pessoas ficam aí deprimidas, e não poucas querem tirar a sua própria vida, e muitas pessoas andam aí quebradas, né? Insatisfeitas com a vida, porque elas só botam pensamento que não presta na cabeça. Elas não renovam sua mente com coisas boas.
elas não estão preocupadas com a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus na sua mente, faça da palavra de Deus um objeto das suas reflexões, medite dia e noite, como disse Deus a Josué, você será bem sucedido, fará prosperar o seu caminho, não só no aspecto espiritual, mas psicológico, emocional e tudo que você pode imaginar. Sua vida será transformada e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não existe melhor lugar da gente estar do que estar na vontade de Deus.